Boa tarde, Brasil. Boa tarde, senhoras e senhores, gente querida que tem um elo especial nessa data e também em função de decisões que já foram tomadas, alguns aí por 10, outros por 20, outros por 30 anos atrás, de transformar aquilo que tem um grande coração, uma dedicação às suas terras, sobretudo rurais ou também urbanas. Nós nos referimos aos instituidores de reservas particulares de patrimônio natural nesse nosso país tão incrível, tão imenso e, portanto, também temos muita história para contar. Cada RPPenista, cada empresa, somos pessoas físicas, somos também pessoas jurídicas, mas nós gostaríamos muito de, apesar de vivermos num tempo, de pandemia, e talvez justamente porque isso é um indicador da importância de sabermos cuidar da natureza, de conviver de forma pacífica e harmônica com aquilo que faz sentido para as nossas necessidades, nossos recursos, é justamente reforçar que essa iniciativa em prol da proteção, do uso sustentável dessas terras deva ser sempre reforçada e ter esse legado mantido, porque é o compromisso de todos nós. E nós tivemos, para esta oportunidade, a grande satisfação de contar com ilustres personalidades que geraram em seu conhecimento técnico, em sua dedicação, seu carinho com esse assunto, com a preservação, com a conservação em si, geraram literalmente um arcabouço jurídico, institucional, para que muitos brasileiros e brasileiras tomassem essa atitude de criar uma RPPN, seja ela em âmbito federal, estadual, municipal. E como hoje nós comemoramos os 20 anos de criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, que dentro dele estamos nós, enquanto RPPNs, falando aqui em nome das RPPNs também, presentes nesse propósito, nós não poderíamos deixar de passar essa data. Este é o ano também que já fizemos algumas programações fazendo menção que a primeira RPPN criada no Brasil fez 30 anos, antes mesmo, 10 anos antes da criação do SNUC. Então, nós gostaríamos de fazer menção à importância que tem sido isso para as nossas famílias e para famílias de fauna e flora ao longo aí de todos esses biomas do nosso país. São muitas pessoas, Hoje nós temos 1.600 RPPNs, que é do nosso conhecimento. A Confederação Nacional de RPPN, que inclusive esse ano fará 19 anos de criação, tem, por exemplo, um painel no qual acompanha a evolução dessas RPPNs, da criação dessas RPPNs. Temos outras iniciativas, mas ao longo desse nosso encontro a gente vai poder fazer menção. Nesse momento, a gente gostaria de anunciar a presença da doutora Sônia Widman, doutor Cleiton Lino, doutor Marco Simanovic, que estão aqui conosco, e até que cada qual tem um elo com essa atribuição, com essa história, a gente gostaria de ouvi-los um pouquinho. Então, gostaria de chamar inicialmente a doutora Sônia, em respeito aqui primeiro as damas, se me permitam assim expor, e também porque nós a consideramos muito em toda essa trajetória. A gente gostaria de ouvir um pouquinho da doutora Sônia, como ela vê a sua participação, o crescimento desse movimento, e como foi essa experiência, doutora Sônia, lá há 20 anos,
aí em Brasília, ter participado com alguns atores, né, agentes sociais nesse propósito. Por gentileza, doutora. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pela Confederação Nacional de RPPNs por estar presente nesse evento. E realmente é uma história que tem já bastante capítulos, né? E nós temos realmente que continuar acompanhando e continuar acreditando que isso é uma coisa muito positiva para o cenário ambientalista brasileiro. Bom, eu acho que as RPPNs, a gente fazendo uma retrospectiva, às vezes a gente lembra, e é difícil manifestar lembrança, mas voltando lá a 1989, um ano depois da Constituição Federal, nós já tínhamos uma diretoria de ecossistemas dentro do IBDF, ainda não era o IBAMA. E nesse IBDF, logo na sequência, virou o IBAMA, ou seja, a junção da SUDEP, da SUDEVIA, do IBDF e da SEMA. E aqui a gente lembra muito do Dr. Paulo Nogueira Neto, né? Uma grande homenagem para ele. E a junção desses 4 órgãos é que fez o IBAMA. Em 1990, a gente já estava com a norma pronta, que no ano de 1989, sob a batuta do diretor de ecossistema, o grande professor Célio Vale, que veio de Belo Horizonte trazer a sua grande contribuição para nós, ele realmente teve essa ideia e a gente procurou uma forma legal de trazer isso para o papel e atender também reivindicação de proprietários rurais. É isso aí. Já no Rio Grande do Sul, alguns proprietários rurais não queriam mais a caça nas suas propriedades. Na época, a Lei de Proteção à Fauna permitia a abertura da caça amadorista, naquele estado que tivesse realmente um censo de fauna silvestre. Então, algumas espécies cinegéticas podiam realmente ser caçadas, e eles não queriam nem isso. Então, a iniciativa mesmo partiu dos proprietários. E nós, então, tentamos achar um meio de atender essa reivindicação dos proprietários, e foi criada uma portaria, uma simples portaria do IBDF, que era o Refúgio Particular de Flora e Fauna. Então, por esse refúgio, por esse documento, por essa portaria, aquelas áreas, aquelas fazendas que os proprietários não queriam a caça, elas foram excluídas da área onde a caça era permitida. Isso foi, assim, realmente o precursor da RPPN. Essa sopa de letrinhas, que nós fizemos esse nome, não pensando no patrimônio como um bem, no sentido monetário de patrimônio, mas patrimônio aqui é a ideia de perenidade. E isso nós encontramos no artigo 6º do Código Florestal, o valente e antigo Código Florestal, que realmente falava no artigo 6º, que depois foi revogado pelo SNUC, falava com todas as letras que o particular que quisesse, ele poderia realmente gravar de perpetuidade a sua floresta não preservada, ou seja, aquela que não era APP e nem reserva legal, não era nem área de preservação permanente e nem reserva legal. Então, ele podia gravar de perpetuidade. Mas esse artigo era uma letra morta no Código Florestal. Então, nós fizemos o decreto todo baseado nesse artigo 6º. A rigor, o primeiro decreto de RPPN, lá em 31 de janeiro de 1990, ele regulamentou o artigo 6º do Código Florestal. E qual não foi a nossa surpresa, achando que seriam 5 ou 6 proprietários que iriam nos procurar para ter a sua RPPN, e hoje a gente já chega a 1.500 reservas particulares do patrimônio natural.
tem muito ainda a ser feito. O caminho é longo, mas a gente não vai desistir. Os entraves são muitos, as pedras existem para a gente contorná-las, né? Todo curso d'água, quando tem uma pedra, ele não para, ele contorna a pedra. E assim nós estamos fazendo, né? Tem muitos problemas, tem muito pouco apoio governamental, muito menos do que a gente esperava, né? Então, o que a gente pensa daqui para frente é a aprovação do nosso projeto de lei, que está na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional, aonde realmente a gente amplia os benefícios para esses proprietários que, de livre e espontânea vontade, destinaram parte ou a sua propriedade inteira para a proteção ambiental, atendendo ao mandado explícito na Constituição, que diz que compete à coletividade e ao poder público, mas também à coletividade, o dever da proteção ambiental. E eles atenderam esse chamado, só que precisa realmente de incentivos. E essa parte mais técnica dos incentivos, eu acho que levaria muito tempo para falar, eu não vou me alongar aqui nesse primeiro momento, mas eu me coloco à disposição de vocês para todas as perguntas que forem feitas e continuamos na luta, né? Continuamos o curso d'água correndo e desviando das pedrinhas e das pedronas que tem pelo caminho. E muito obrigada, gente. Obrigada, doutora Sônia, mais uma vez, a sua gentil participação conosco. Realmente, ouvir a senhora falando sempre foi um bálsamo para quem atua no ramo de defesa dessas áreas. Eu gostaria de convidar agora o Cleiton Lino, que também tem um vínculo direto com esse processo, além de ele dirigir a reserva da biosfera da Mata Atlântica já há algum tempo. Por gentileza, Cleiton. Ok, estou com som. Boa tarde a todos. Eu, que antes de mais nada, queria cumprimentar os nossos colegas, a Sônia, o Lúcio, o Ângelo, e dizer que realmente é um prazer não só ter participado desses momentos, mas a gente poder estar aqui comemorando, porque realmente eu acho que é uma celebração importante para o Brasil e pela importância do Brasil para o mundo na questão de biodiversidade, de toda a natureza aí, esses dois feitos, né, que hoje a gente está destacando, que são os 30 anos das RPPNs e os 20 anos do nosso Sistema Nacional eu costumo falar de áreas protegidas, mas de unidades de conservação, né? Então, dizer, também queria cumprimentar aí todos os colegas que estão assistindo e aproveitar esse momento, antes de mais nada, que a gente está vendo aí nessa situação, inclusive, da pandemia, e estamos vendo aí a necessidade cada vez mais explícita do papel da natureza na saúde física e mental de todos. E essa ânsia pela volta à possibilidade de conhecer áreas naturais, etc. Então, eu acho que nada melhor do que as nossas unidades de conservação, as nossas RPPNs, para ajudar nessa cura pós-pandemia, né? Essa reconexão aí com a natureza, eu acho que é fundamental. E para isso, é assim como a gente, eu acho que o Brasil o Brasil e o mundo tem homenageado, reconhecido o enorme papel dos agentes de saúde aí durante essa pandemia. Eu também queria dizer que a gente tem aqui que, antes de mais nada, agradecer muito aos gestores das unidades de conservação, os proprietários
conservacionistas aí, das RPPNs e outras áreas, pelo papel que eles têm, pelo legado que eles estão deixando. Como colocou a Sônia, é um legado perpétuo, né? Então, assim, não é um ato simplesmente, é uma doação que se faz para todos, para sempre. Então, eu acho que são condições aí realmente que a gente deve destacar para parabenizar e agradecer esses verdadeiros aí guardiães e assim que estão doando. E eu até costumo dizer que costuma-se falar de proprietários das RPPNs, mas é fundamental a gente lembrar que ele é mais do que proprietário de uma RPPN. Ele é também o gestor de uma RPPN e o mantenedor de uma RPPN, né? Então, ele coloca seu tempo, ele coloca recursos, ele coloca grande parte aí da sua vida ligada a uma paixão e a um compromisso. Então, eu acho que isso deve, inclusive, a gente pensar nesse papel triplo desses proprietários, gestores e mantenedores para apoiá-los, não só agradecer pelo, vamos falar, o papel filantrópico, humano e natural que eles têm, mas também para apoiá-los para que eles possam cumprir cada vez mais com essa função, que não é fácil, né? Então, assim, nesse processo, bom, em relação ao SNUC, eu acho que é muito importante falar, nós temos uma lei, mas e aí eu queria também aproveitar para homenagear, foi muita gente durante muito tempo trabalhando para que esse sistema existisse, né? A Sônia citou, inclusive, todo o trabalho do IBDF antes, quer dizer, que já tinha também um antecedente desse sistema, né? Com 9 categorias, etc. Então, assim, e também para as RPPNs já tinha antecedentes, mas eu acho que o SNUC é um momento assim, que marca a criação do SNUC, a aprovação da lei, é um marco histórico fundamental para a nossa história, né? E aí, eu acho que o fundamental aí não é só termos uma lei, é uma lei da qualidade que nós temos. É uma excelente lei, porque ela pensa realmente como sistema, ela pensa não só a questão das unidades federais, etc., mas ela pensa no âmbito subnacional também, né? É o nosso SUS da natureza, do meio ambiente, né? Pensado realmente como um sistema nacional, não apenas federal. E ele trata de uma visão que vai além das unidades de proteção integral, né? Que são aquelas onde a natureza tá e deve ser a prioridade absoluta, mas ela pensa também nas unidades de uso sustentável, ou seja, pensa a conservação no âmbito do território, uma visão mais ampla, e trouxe muitas questões aí importantíssimas na lei do SNUC, né? E eu homenageio, lembrando o nosso amigo Fábio Feldman, que não só neste caso, mas também nas questões indígenas, praticamente em toda a legislação ambiental dessa época contou, se não direta, muito indiretamente com a sua contribuição, né, de todo um movimento ambientalista, né, que marcou esse período, né? E assim como a década de 1930 trouxe muita coisa para o Código Florestal, primeiro Parque Nacional, etc., essa década de final de 70 e 80 foi outro período extremamente rico para a questão da conservação no sentido amplo, né, da palavra. Então, por exemplo, o SNUC traz a questão da obrigatoriedade de ter
planos de manejo nas unidades de conservação, né? E aí até, Diego, nem tudo que está no SNUC foi cumprido, né? Então nós temos aí ainda que trabalhar muito para implementar todos os seus itens, né? Porque falava que tinha 5 anos para fazer isso. E a gente não conseguiu em 5 anos ter todas as unidades de conservação com plano de manejo, mas muitas unidades hoje têm planos de manejo bem feitos e até renovados e modernizados, etc. Né? Tem a questão aí das populações tradicionais, quer dizer, pela primeira vez se reconheceu, por um lado, a existência delas, o seu papel também na conservação, e tentou colocar as primeiras diretrizes de como, digamos assim, buscar uma harmonia para essas questões que às vezes estão conflitivas, né? E que ainda seguem hoje. A gente vê situações, e nós estamos vivendo aí, no caso da Jureia, por exemplo, uma disputa que faz muito tempo e não foi ainda resolvida. Nós temos questões, às vezes, de superposição de interesses ou conflitos, às vezes, de área indígena com unidade de conservação de proteção integral, ou seja, são campos que a gente ainda precisa trabalhar muito, etc. Tal, sim, mas o SNUC trouxe diretrizes importantes, uma orientação para isso, né? A questão de ter conselhos consultivos ou deliberativos das unidades de conservação, a questão de gestão participativa, a questão das audiências públicas, quer dizer, e uma série de instrumentos, tudo isso foi trazido no SNUC. E a questão dos mosaicos, né, como instrumento, e a questão das RPPNs, que também avançou e consolidou um arcabouço aí fundamental para as RPPNs, embora tenha, e a gente deve comentar isso aí, uma certa esquizofrenia criada durante a aprovação da lei do SNUC, que as RPPNs estão no bloco das unidades de uso sustentável, mas estão, na prática, são unidades de proteção integral, né? Então, essa lei, inclusive, que tem hoje no Congresso, aí, visa corrigir essa situação, dizendo, olha, RPPNs são de proteção integral, e aí tenta gerar os bônus e caracterizar assim que seja possível, né? Mas, voltando um pouquinho especificamente na questão do envolvimento aí com a questão dos RPPNs, e aí, mais uma vez, lembrando como a Sônia, o querido Célio Vale, né, que é um amigo de muito tempo. Eu sou espeleólogo também, meu hobby principal aí é a questão das cavernas, né, de estudo e proteção de cavernas, e o Célio também, né? Ele tem, inclusive, livros sobre a Gruta de Maquiné, etc., e a gente se conhecia há muito tempo nesse meio. E, em 89, a gente, inclusive, teve um congresso brasileiro de espeleologia em Brasília, e a gente estava num momento também de... A gente conseguiu, em 88, colocar, por exemplo, na Constituição que todas as cavernas são bens da União. O Brasil é o único país que tem isso. Todas as cavernas são... E a gente, inclusive, começou a discutir como é que fazia a questão de, ok, tem um bem da União dentro de uma propriedade particular, né? E então, como é que é a questão de acesso, etc. E a gente estava discutindo isso e o Célio nos disse, olha, eu também estou querendo, na verdade, discutir a questão de reservas privadas como um todo, e a gente pensar e estimular isso. E nessa discussão ele me convidou, e aí eu tive o prazer de ir lá, e a Sônia já era advogada do IBDF e IBAMA, certo? E aí e nós sentamos lá 2 dias, na verdade, e foi uma discussão muito boa. Além do mais, a Sônia é muito divertida também, sempre gostei do espírito dela, e a gente nos divertimos muito, e levamos ao Célio essa primeira proposta de 1990. Depois teve também, em 96,
novamente um avanço, ou seja, é um processo que vem vindo, também só queria marcar isso, é um processo que vem vindo de permanente aprimoramento, né? Aí teve o SNUC, aí agora tem um novo projeto de lei no Congresso, então eu acho que é um processo dinâmico que vem aí acontecendo e a gente considera que isso assim, todas as categorias de unidade de conservação são muito importantes, mas as RPPNs têm um diferencial, né? Primeiro, pelo seu caráter voluntário, né? Segundo, que eu acho que assim vem junto à paixão, e isso é fundamental para quem eu acho que tem oportunidade de ter uma conexão com a natureza e a oportunidade de ter na sua propriedade um local para que outras pessoas possam ter essa conexão, seja ela técnica, seja pesquisa, seja turismo, tem muitas maneiras de você estar diretamente com a natureza, respeitando, aprendendo e conservando. Então, eu acho que assim, num primeiro momento, eu queria deixar esses comentários e depois, claro, a gente pode ir discutindo aí pontos importantes, eu acho que no avanço dessas coisas. Queria só, mais uma vez, aí parabenizar e agradecer a vocês pelo convite e pelo trabalho que desenvolve e todo esse mais de 1.500 RPPN hoje no Brasil e crescente. Então, isso é muito bom. Obrigado. Muito obrigado, Cleiton. Especial quando a gente sabe que você e Sônia, eu me permito colocar assim na impessoalidade, tem não só a narrativa do que aconteceu, mas tem emoções literalmente vivenciadas, né? No encontro com essas pessoas, como foi o caso do Célio Vale, que você muito bem fez menção ao nome dele. E o SNUC, inclusive, ele se tornou um arcabouço jurídico, né, que se transformou numa referência internacional, não só em âmbito latino-americano, mas literalmente, né, para quando se falar de conservação pelo mundo afora. Então, nosso intuito é dar, sim, lembrança, relevância às pessoas que vieram ao longo dessa jornada, contribuindo com o seu tempo, com o seu conhecimento técnico, com o seu engajamento, porque isso também, como o Cleiton falou, né, teve um movimento também no contexto político, suprapartidário, né, se a gente fosse falar sobre a frente parlamentar desses tempos, né, quem eram os deputados federais, por exemplo, como o Cleiton citou aí o Fábio Feldman na época, né? Então os outros estados também poderiam muito bem correlacionar quem era quem, né? Então nós inclusive temos sentido isso, né? Várias formações profissionais e formações também culturais que vieram entendendo qual que é o papel, a importância de se ter, não só como um proprietário, né, de uma RPPN, mas inclusive ter uma vizinhança RPPN. Muitos não entendiam para que isso, né? E por certo que com o tempo essa vizinhança ela vai respeitando, entendendo, se não adotar exatamente a mesma coisa, né? Mas esse respeito, né? O respeito pela terra, pela água, pelas nascentes, pelo solo, pelas plantas, pelos animais e entre essa diversidade social, né? Somos de origens não só entre termos estaduais, que a gente poderia dizer, né? Mas na nossa própria cultura, né? Esse país tão diversificado, a gente sabe, por exemplo, que, como você comentou, Cleiton, que as RPPNs também deveriam ser entendidas, né, como uma reserva de cultura, né?
independente da discussão de populações tradicionais, mas reserva de cultura, de culto, inclusive aquela forma de cuidar da natureza, né? De se relacionar com a natureza. Então, é muito significativo. Nós agora gostaríamos de também passar a palavra ao nosso caro representante aqui do ICMBio, que também gentilmente aceitou o nosso convite para dar uma palavra sobre como ele, em primeiro lugar, né, percebe esse movimento da sua experiência e também, com certeza, do ponto de vista do próprio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, visto que, né, quando falamos aqui de BDF, falamos do IBAMA, né, o ICMBio é o herdeiro de tudo isso aí. Então, por gentileza, Marcos, a gente gostaria de contar contigo agora. Agora com o microfone ligado, boa tarde a todos. É uma satisfação realmente poder participar desse momento, né, desse evento. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. E, bom, eu vou começar um pouquinho antes do ICMBio, comentar a percepção sobre a questão das RPPNs e das unidades de conservação. Comecei lá para a época de 90, mais ou menos, 90, 91, trabalhando no estado de São Paulo, na proteção ambiental, ainda naquela época, Polícia Florestal e de Mananciais. E eu entrei, vamos dizer assim, na questão ambiental pela vertente dos instrumentos de comando e controle, questão de fiscalização, licenciamento, fiscalização. E com o tempo, não demorou muito para perceber isso, a gente viu o grupo que trabalhava conosco, enfim, a conclusão é de que a fiscalização, embora seja um instrumento extremamente importante, ele é um dos entes, né, um dos elos que formam a corrente da conservação ambiental, e a gestão é o elo mais forte, a gestão como um todo. E aos poucos eu fui conhecendo as unidades de conservação. Até então, unidades de conservação de proteção integral ou de uso sustentável, mas naquela época a gente ainda não tinha o SNUC. Nós tínhamos uma legislação bastante esparsa e era difícil justamente poder aplicar aquilo do ponto de vista de proteção. Até que vieram uns projetos, eu me lembro que o governo do estado começou a trabalhar uns projetos com o Banco Alemão, KfW, de proteção da Mata Atlântica, e a integração entre os órgãos começou a acontecer de uma maneira muito mais positiva. Me lembro da Nerea Mancini, da Secretaria do Meio Ambiente, reunindo o pessoal do Instituto Florestal, o pessoal da Polícia Ambiental, todos sentados ali e tentando chegar numa união de esforços, né, para conseguir proteger essas áreas que possuem as características especiais. E com a vinda do SNUC em 2000, isso ficou muito mais fácil de ser compreendido, com objetivos muito mais claros, né? A construção dessa legislação tornou o exercício do trabalho na prática algo mais palpável, mais coerente de ser executado. E assim nós trabalhamos um bom tempo, né, na questão da proteção ambiental, até que já chegando nos anos 2000, tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Federação Paulista de RPPNs e que procuraram inserir a questão das RPPNs nesse contexto da proteção, no contexto dos trabalhos, não só da criação da RPPN, mas também no auxílio ao RPPNista, que tivesse ali a sua unidade de conservação criada, em poder contar, né, com o poder público. E nisso, sinceramente, foi aí que foi crescendo a paixão, vamos dizer assim, de verdade, esse é o termo, não só pelas áreas protegidas públicas, mas pela questão das RPPNs, né? Como oportunidade, justamente, a Sônia comentou, o Cleiton também comentou a questão do proprietário poder expressar de uma maneira concreta a sua paixão pela questão ambiental, dar a sua colaboração em relação a isso, mas constituindo áreas que podem contribuir para a conectividade, né, entre outras unidades de conservação, pode ajudar na formação dos corredores, o que é muito ecológicos, o que é muito importante. Enfim, ali nasceu a paixão, vamos dizer assim, pela questão das RPPNs. E mais recentemente, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
eu deparei com uma equipe muito dedicada a essa questão das RPPNs. Trabalhamos lá, conhecidos, né, o Bernardo, o Pedro, enfim, estão juntos com a gente no dia a dia para poder fazer a RPPN ser uma realidade concreta, de qualidade, cada vez mais, ou seja, de conseguir avançar nesse ponto. Eu brinco, nós temos lá em torno de 1.600 RPPNs no Brasil. Eu não sei se é um sonho ou uma meta, eu queria ter 2.020 RPPNs em 2020, tudo bem, se não der para cumprir, em 2021 a gente tenta ter 2.021 RPPNs e assim vai, até que a gente consiga casar o ano com a quantidade de RPPNs. Né? Mas não é só uma questão de quantidade, é questão de qualidade mesmo. Né? Isso é muito importante. RPPNs bem estruturadas, com os incentivos adequados, com a segurança adequada, que possam realmente ter e explorar a questão da visitação, da parte turística, a regulamentação bem estruturada. E no que tange ao ICMBio, o que nós temos procurado fazer é facilitar essa questão da criação de uma RPPN, tornar esse processo célere, sem perder a qualidade no processo. O nosso Sim RPPN, que funciona, acredito, desde 2017, passou por uma reformulação e esse ano nós ainda vamos lançar a nova versão do Sim. A parte de criação de RPPNs dentro dele, desse sistema, já está pronto. Hoje a gente consegue criar uma RPPN totalmente por meio, vamos dizer assim, por meio digital, mas, e lógico, com as vistorias e tudo mais. E está faltando agora incluir a ferramenta do plano de manejo também dentro do nosso Sim RPPN. Então, é uma nova etapa que a gente pretende construir e a Confederação tem nos ajudado. Né? Tem um passivo de RPPNs antigas, por exemplo, que precisam ali de georreferenciamento, precisam de um acréscimo de informações e nós pretendemos esse ano ainda fazer surgir e tornar realidade o nosso termo de cooperação. E Sim. Acredito que isso vai acontecer. O Instituto como um todo acredita nessa questão, agora não só falando das RPPNs, mas das unidades de conservação, que além da questão, né, da conservação da biodiversidade, dos ecossistemas, a parte socioambiental é muito importante, as comunidades tradicionais, e não só as tradicionais, a do entorno também. Então, uma das nossas grandes metas a serem atingidas é demonstrar que a unidade de conservação, e a gente tem visto isso, as pessoas às vezes têm uma ideia equivocada, ser vizinho ou estar próximo a uma unidade de conservação não é um problema. Na verdade, é uma oportunidade. É uma oportunidade que pode ser vista do ponto de vista de diversas vertentes. Né? O próprio Clayton comentou agora, né, que nesse nosso nova maneira de viver, vamos dizer assim, com a pandemia, fica muito claro que as unidades de conservação são espaços abertos, em que pode ocorrer uma visitação, a gente pode fazer o ecoturismo, a prática desportiva, as caminhadas, e isso, além de fazer bem para o corpo, faz bem para a alma, né? Em um período em que a gente precisa realmente ter espaços assim. Então, a ideia dentro do Instituto é fortalecer muito, onde é permitido, a visitação, o uso público, o uso adequado como ferramentas, né, de conservação, mas também como ferramentas de desenvolvimento econômico para aquela região, que pode explorar de uma maneira adequada, conforme previsto no SNUC, a unidade que está ali ao lado e que permite a conservação dos recursos naturais. Então, de uma maneira geral é essa. Né? Nós temos trabalhado para conseguir tentar diminuir aquele passivo das unidades que precisam da regularização fundiária, um esforço enorme com a fiscalização, isso é necessário em todo o Brasil, não só em uma ou outra região. Além dessa questão, equilibrar a situação dos planos de manejo, que constituem esse instrumento essencial para a gestão da unidade. Hoje, nós temos 334 unidades federais no Brasil. Dessas, 201 possuem plano de manejo. Ainda faltam 133, a gente vai chegar lá. A equipe está trabalhando bastante para isso e o principal não é só o ICMBio, né? É a sociedade nos ajudando, são as parcerias com outras instituições e parcerias com a sociedade, de um modo geral. É nisso que a gente acredita. Parceria, todo mundo trabalhando, pensando em conservação e esse carinho especial pelas RPPNs, né? Fazer com que elas sejam uma realidade muito boa e que estejam presentes em um número cada vez maior com essa qualidade que a gente comentou. Ok? Estou à disposição também para continuar com a conversa.
Muito obrigado, Marcos. É interessante, sem dúvida, essa herança institucional, né? O ICMBio está acompanhando as inovações, inclusive, com a própria busca do SIM-RPPN, né, para poder dar agilidade à criação. E, além do que, é muito significativo que as RPPNs elas precisam ter uma orientação técnica sobre a efetividade, né, do seu plano de manejo, e além da palavra e o termo técnico plano de manejo, né, são os detalhes internos da gestão, que muitas vezes o próprio Cleiton comentou, a dificuldade, há uma dificuldade, há um custo, né, para se conseguir a aprovação de um plano de manejo, porque ele tem que ser multidisciplinar, né, ainda que saibamos que o ICMBio tem feito esse exercício de reduzir, né, e não perder na qualidade aí do processo de aprovação do plano de manejo, mas o manejo ele está para cada um diante, inclusive, da sua condição, né? E o fundamental é que esses instituidores de RPPN protejam essa área, né? E que vão ganhando conhecimento passo a passo para, inclusive, fazer esse zoneamento interno, ver qual que é a maior habilidade para aquela área em relação, dentro da legislação, o uso mais pertinente, né? Tudo isso é sempre importante ser feito. Bom, eu, em nome da Confederação Nacional de RPPN, queria aqui entre todos que estão nos assistindo, reforçar a nossa gratidão pela participação de todos, de todas. Todo mundo aqui tem, por certo, seus méritos de colaborar, né, nesse processo, mas a gente também gostaria de anunciar que aos convidados aqui nós estaremos expedindo um certificado de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados, como diz, né, o protocolo, né, mas pela relevância, né, de ter dado vida, né, de ter dado voz a um projeto como esse, de um tempo que muitas pessoas falavam: o que é isso? Não só a sopa de letrinhas, né? Mas para que isso? Muitos não entendiam que isso seria oportuno, ou talvez fosse um exagero de, entre aspas, né, ecologista, né, gente exagerada, né, que não quer que mexe, que não quer que tenha desenvolvimento, né? Eu creio que já temos um grande horizonte percorrido, que isso não faz mais sentido nem para aqueles que não ainda entendem o que significa a proposta de uma RPPN, e nós estamos numa era que notoriamente a gente precisa falar em sustentabilidade, em regeneração, né, do modo de usar essa terra, esses recursos, compreender aí a importância da vida. Vamos colocar a apresentação? Diversidade. O Ângelo está nos assessorando ali na parte técnica. Qualquer dificuldade maior de acesso, a gente percebeu que alguns estão tendo, entre em contato aí com ele, mas aí ele vai expor agora para vocês um pouquinho. Lúcio, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Você vai colocar a apresentação por aí ou quer que eu coloque por aqui? Por favor, você pode conduzir agora, Ângelo. Você só aperta o botão direito, então, para mim, em cima do meu nome, lá na lista. Aí aperta o botãozinho More. Feito. E aí tem uma opção Host. Repost? Host. E aí dá um sim. A gente não tem esse curso não, viu, gente? É ao vivo a cores aqui, né? Não estou achando, Ângelo. Vai lá de volta. Põe o mouse em cima do meu nome. Sim. Aí aparece um botãozinho chamado More. More. Ok, abri. Clica no More. Daí, na listinha aparece Host.
Não aparece aqui para mim não, meu irmão. Leia as opções que aparecem para mim. Stop, Spotlight, Make Host. Isso, Make Host. Make Host. E daí dá um sim. Ok. Conseguiu aí? Sim. Vamos lá, então. Eu vou passando aqui, Lúcio, você vai comentando aí, ok? Pois não. Bem, então, como nós acabamos de ter anunciado, esse é um certificado com toda a nossa maneira, né, de fazer um agradecimento a todos os proprietários de RPPN que acreditaram nesses propósitos e estão aí desenvolvendo essa implantação, né, entre o âmbito federal, né, os estados, os municípios ou enfim, a União. Nós queríamos e queremos, né, sempre fazer esse contato com eles, né? Nós tínhamos combinado, inclusive, a presença de um deles para participar, deve ter tido alguma dificuldade. Acabou de entrar, Lúcio. Acabou de entrar? Isso. Chama o Heródoto aí para conversar. Olá, Heródoto, tudo bem? Está nos ouvindo, Heródoto? Enquanto ele faz a conexão, vamos dar uma passadinha na apresentação? Sim. Então, a gente ao vivo não é fácil, não. Isso deve ser só para o Heródoto, que ele tem expertise aí para isso. Mas, enfim, nós temos o nosso site, grande parte de vocês já conhece, rppn.org.br, onde nós colocamos todas as informações sobre as ações da Confederação e também algumas outras iniciativas. Nós temos a TV RPPN Brasil, inclusive este nosso encontro está sendo gravado para depois ser inserido para assistirem, né, na TV RPPN Brasil. Próximo. Já mencionamos en passant que temos o nosso portal de indicadores, que ele é atualizado de forma colaborativa entre os proprietários, as OEMAs, né, as entidades ligadas à criação dessas unidades. Então, estamos aí com 904 mil hectares de área protegida enquanto RPPN, mas esses números, eles são, assim como o Marcos falou, né, eles são desatualizados, graças a Deus, né, a cada semana ou a cada mês, né, pela criação de alguma outra iniciativa. Sim. Próximo, Ângelo. A questão de 2 meses, nós lançamos uma outra iniciativa que denominamos Academia Livre CNRPPN. Por quê? Porque as universidades, os institutos de pesquisa, enfim, os técnicos de modo geral, elaboram vários estudos, né? E que é importante que a gente coloque isso a público de forma acessível, para que o conhecimento se amplifique sobre as experiências de criação, de funcionamento, né, e vários pontos de discussão sobre a efetividade, né, das RPPNs, conectividade, corredores ecológicos, etc. Próximo. Nós falamos, e todos aqui mencionaram, né, com veemência, com coerência, a importância de que, ao criar um RPPN, não só a pessoa com essa iniciativa, ela vai até os seus últimos dias dedicado a esse fim, mas que nós temos os herdeiros, né, as herdeiras, que são o amanhã. Estamos, inclusive, fazendo um levantamento sobre
qual das gerações algumas RPPNs já estão passando pela gestão, né? Já passou de uma primeira fase para uma segunda, isso é importante, e também despertar mais, né, essa visibilidade sobre o que deva ser a questão da gestão das RPPNs. Então, estamos promovendo essa articulação de proprietários de RPPNs com as próprias associações e os apoiadores da causa, independente de não ser proprietário de RPPN. Nós acabamos de passar, inclusive, por uma revisão do estatuto e aprovação da confederação para dar um caráter um pouco mais aberto, mais participativo. Então, nós lançamos um programa chamado Reserva Gerações, que tem esse fim, né, de aproximar os jovens, principalmente, para que eles entendam aí quais possam ser as novas estratégias, as novas ações nesse mundo moderno, digital, que precisa ser perene. Próximo. Foi mencionado também, né, sobre algumas entidades que têm apoiado a nossa causa, e no que tange aí o setor privado, por exemplo, temos continuado com esse elo, né? Tem entidades, empresas que são proprietárias de RPPN, que são RPPN corporativas e outras não. Mesmo as que não sejam, então, são convidadas a apoiar ou conhecer, né? Inclusive incentivando-as, por que não elas criarem uma RPPN também. Próximo. Foi citado tanto pela doutora Sônia, pelo Cleito, que temos um projeto de lei em andamento no Congresso Nacional, já numa segunda legislatura. É fundamental que a gente possa criar união e engajamento nessa revisão, né, desse arcabouço jurídico, né? Então, a gente, em outra oportunidade, nós pretendemos dar um pouco mais de ênfase a essa pauta, mas está aberto aí para que todos também venham a participar conosco. Nós criamos um grupo que é chamado Revisão do Arcabouço e a gente só reforça esse convite. Próximo. Nós, há 2 anos atrás, tínhamos participado, tínhamos organizado junto com a Associação de RPPNs de Santa Catarina, o Congresso Brasileiro de RPPNs. Naquele tempo, fizemos um compromisso de que o próximo seria em 2020, em Palmas, na capital do estado do Tocantins. Diante da situação que estamos vivenciando, já foi mencionado aí dessa crise de saúde, nós estamos revisando o formato, deveremos fazer em breve, vamos anunciar aí alguns meios de comunicação para aqueles que desejam colaborar na própria proposta de programação do evento. Faremos o 6º Congresso Brasileiro de RPPN de forma online e acessível aí 100% gratuita. Próximo. Temos também convidado os RPPnistas e outras entidades a participar conosco de uma roda de conversa, né? E a gente reforça isso porque é um momento importante também, despojado, informal, das pessoas se colocarem suas dificuldades, suas dúvidas e sugestões, né? Para que tantas associações que têm vínculo com a Confederação e a própria Confederação possam adotar aí algumas iniciativas, né? Roda de conversa. Vou sugerir agora para a gente chamar o Heródoto, que está aqui na sala conosco. Ótimo. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, Heródoto. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela gentileza do convite. Para mim é uma honra estar participando com você. Muito obrigado. Nós o confirmamos, né? Sabemos também que sua pessoa se dedica aí a esses princípios e nós tivemos a intenção de tê-lo conosco um pouquinho, para que você pudesse relatar ao seu modo, né, um pouquinho a sua vivência sobre ter instituído uma RPPN. É muito engraçado esse cara.
Olha, como vocês sabem, a minha atividade principal é jornalista. Eu trabalho no Grupo Record, trabalho na Record News. E como jornalista, tenho dado uma pequena contribuição. Não só divulgando as notícias relativas à RPPN e também à defesa do meio ambiente, mas até coisas mais trágicas. Para vocês terem uma ideia, já há 3 dias há uma grande queimada na Serra da Mantiqueira, na proximidade da chamada Serra Fina. E tem lá também uma RPPN chamada Pedra da Mina. E eles estão lá combatendo o fogo violentamente. E me passaram algumas imagens, aliás, imagens inclusive de helicópteros que estão tentando apagar o fogaréu já há muito tempo. E eu tive a oportunidade, então, de colocar essas imagens no jornal ontem à noite, para que o público, de uma maneira geral, entendesse o seguinte, que a proteção da natureza e queimada não é só na Amazônia, que está muito longe de nós que moramos aqui em São Paulo, não está no Cerrado, não está no Pará, mas está também aqui no centro mais populoso do Brasil, que é o triângulo formado ali por São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Então, acho que, por eu ser um RPPnista, né, e também uma pessoa, logicamente, atrelada aí ao que eu posso dar uma pequena força em relação ao meio ambiente, eu tenho procurado desenvolver e tenho procurado divulgar o mais possível as maneiras pelas quais a gente pode ajudar. Isso é só para contar para vocês de um pequeno bastidor que aconteceu ontem, quando então conversei com o proprietário da Pedra da Mina e ele me mandou então as imagens que a gente usou ontem no telejornal à noite. E com isso nós tivemos um alcance muito maior, né, de outras pessoas, porque uma boa parte das pessoas que moram principalmente na cidade, e eu também me incluo, quando você vê um chamado incêndio florestal, você imagina o corpo de bombeiro, você imagina pessoas jogando água. Não. As imagens eram de pessoas no meio do fogo, com aqueles abafadores, tentando apagar o que fosse possível ser apagado. Então, para muita gente, tem um caráter didático também da proteção do meio ambiente. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que, de fato, a minha RPPN, as minhas 2 pequenas RPPNs, elas estão na região da Grande São Paulo. Sim. E elas foram reconhecidas pela legislação estadual. Eu me lembro que a primeira vez que eu pensei em fazer essas 2 pequenas áreas serem tomadas, havia apenas a legislação federal. E eu sou vizinho de um grande parque chamado Parque das Neblinas, que pertence à Companhia Suzano, de papel e celulose. E eles estavam tentando já há um tempão regularizar uma RPPN na legislação federal e não estavam conseguindo. Bom, o governo de São Paulo da época estabeleceu uma legislação estadual e essa legislação estadual facilitou muito o reconhecimento de RPPNs. E foi por aí que eu entrei com a minha papelada e a minha RPPN chamada Marraiana é a primeira RPPN do estado de São Paulo. O título, inclusive, para mim, com muito orgulho, foi numa festa do Horto Florestal, que tem aqui em São Paulo. Foi a primeira delas. Então, de lá para cá, né, eu tenho me esforçado para proteger o meio ambiente e para poder dar uma destinação de caráter educacional, de caráter ambiental, a essa RPPN. Tem 2 questões interessantes, talvez para a gente poder conversar com outras pessoas de outros lugares do Brasil. Eu estou muito perto da cidade. Pra ter uma ideia, eu estou na Grande São Paulo. Eu estou no município de Mogi das Cruzes, que faz parte da Grande São Paulo. De estrada, de rodagem até a minha RPPN, são 81 quilômetros. Mas isso dá uma volta muito grande. Em linha reta tem menos de 50 quilômetros no centro de São Paulo. Então isso tem a vantagem, você está perto, com isso você pode atrair colégios, pode atrair escolas, pode atrair ambientalistas, pode trazer pessoas que gostam da natureza, mas do outro também a depredação é muito grande. Então você tem que ter muito mais cuidado com a depredação, com a deteriorização que acontece na região e tudo mais. Então acho que essa é uma experiência, né, interessante pela qual tenho passado ao longo desses anos todos e espero com isso ter dado aí uma pequena contribuição e dar uma pequena contribuição, porque eu estou lá ainda, para a preservação de um pedacinho lá da Mata Atlântica, tão perto da cidade de São Paulo. Estou, como eu disse, na região da Grande São Paulo. Esse é meu depoimento. Muito obrigado, Heródoto. A gente pode imaginar o desafio, né? Como
você comentou, tudo bem, logisticamente é fácil, entre aspas, né, chegar, mas chegar quem, né? Chegar pessoas que queiram colaborar ou pelo inverso. É uma metrópole como São Paulo, digo inclusive que o seu legado tem um tom mais especial, porque imaginamos que a busca do crescimento urbano, entre aspas, engolindo o que for de floresta, de mata atlântica, né, o que for de vegetação, tanto quanto a necessidade, né, do crescimento urbano, mas um pouco de exagero, né, em função de alguns modelos equivocados, e você como jornalista acompanha muito bem isso, né? Então, nós percebemos muito bem isso. Isso é uma realidade nacional, né? Algumas áreas também que são próximas a outras capitais também têm dificuldades similares. Mas mais do que as dificuldades, Heródoto, nós estamos aqui nesse encontro singelo para também fazer uma honra ao mérito às pessoas que têm colaborado com esse princípio, né? E convidamos o Heródoto Barbeiro, porque também, além de ser um RPPenista, com duas unidades, né? É um profissional reconhecido aí pelo país afora, né? Uma figura pública, como dizemos, e que tem, sim, não só no seu exercício profissional feito uma abordagem em prol da conservação, mas também, né, na sua decisão pessoal, familiar, de proteger uma parte aí do que ele tem um vínculo. Então, Heródoto, a gente gostaria de, humildemente, também transmitir a você esse certificado de honra ao mérito, representando todos os RPPistas desse país. Eu acho que a minha conexão está meio frágil. Se, por favor, puder repetir. Sim, Heródoto. Eu comentei que, além de você ser reconhecido nacionalmente como um profissional de mídia que tem um compromisso em abordar, né, as questões ambientais enquanto você está em seu exercício profissional, também é um exemplo de um cidadão que preza por proteger uma área que tenha escolhido, né, para fazer na prática essa proteção, essa preservação. Então, nós convidamos também para esse encontro aqui, para, em seu nome, poder homenagear todos os RPPenistas do país que têm essa atitude. Ok, eu agradeço bastante. Queria me colocar à disposição. Eu tenho possibilidade de, dada a minha profissão, de divulgar as questões todas. Então, tudo aquilo que vocês acharem que eu puder divulgar, você tem meu contato, você me passa e eu darei o que eu puder fazer para divulgar, né? E, obviamente, está engajado, apoiando, então, um movimento que certamente se espalha pelo Brasil. Espero que cada vez mais a gente tenha RPPNs espalhados pelo nosso país. Muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado pelo convite e estou, portanto, à disposição de vocês. Um grande abraço. Igualmente, Heródoto. Obrigado, fique à vontade. Obrigado. Bem, e da mesma maneira, nós gostaríamos de fazer menção aqui a essa instituição tão séria, tão importante para a causa que nós estamos envolvidos, né, as RPPNs, as unidades de conservação em si, né, independente da sua categoria, mas aqui o que mais nos toca são as RPPNs. Agradecer aí ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, pelos relevantes serviços que tem prestado à manutenção, né, de um setor interno que trata desse assunto. Sabemos que o setor público também tem as suas dificuldades, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista operacional, logístico, né, um país imenso e não é nada simples. Então, Marcos, gostaríamos também de
entregar para vocês simbolicamente, né, esse certificado de honra ao mérito para essa instituição que aqui você está gentilmente representando. Lúcio, eu fico muito honrado com isso, a equipe fica honrada, eu faço questão de deixar esse certificado com a nossa equipe num lugar bastante visível, como reconhecimento pelo trabalho que o pessoal vem prestando. Eu vou pedir licença, eu não sei se dá tempo de comentar uma coisa que o professor Heraldo acabou de falar, sobre a questão do incêndio lá na Serra da Mantiqueira, né, e especificamente o que está acontecendo, e é um exemplo, inclusive, como as RPPNs nos ajudam, né, no dia a dia. Esse incêndio começou, já vai a questão de 2 dias, mais ou menos, e um incêndio numa região de serra é extremamente complexo, porque ele se alastra de uma maneira muito rápida, né? E o combate a esse incêndio, e aí é um ponto interessante, fica também de uma maneira, ele é mais difícil justamente pelas características do relevo. Mas o que assim, há uma satisfação muito grande em poder dizer que, além da estrutura dos brigadistas do Instituto Chico Mendes, uma vez que lá é uma APA, né, a APA da Serra da Mantiqueira, sim, começou a trabalhar ali na área, existe uma união de esforços muito grande. O pessoal do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais prontamente nos auxiliou e passou a compor a força-tarefa, o Corpo de Bombeiros de São Paulo passou a compor a força-tarefas, de modo que a gente tem, agindo na área, algumas aeronaves e uma equipe de terra, por terra, trabalhando nisso. E o mais interessante, não são só os brigadistas dos órgãos públicos ou do Corpo de Bombeiros, são os brigadistas também voluntários, alguns de RPPNs, alguns das propriedades rurais que estão na área, e esse pessoal, na verdade, se reúne na questão do combate a incêndio. Para quem já teve a oportunidade de acompanhar, e realmente o abafador ainda é um dos instrumentos principais para conseguir apagar os incêndios florestais, né? Esse pessoal é deixado próximo ao fogo para fazer o combate durante o dia e não voltam à noite. Eles continuam fazendo o combate à noite em algumas situações. No dia seguinte, a aeronave vai lá para deixar água e comida e o pessoal continua trabalhando. É uma dedicação fora de série dos brigadistas. A gente presta aqui as homenagens. E agora, em questão à Serra da Mantiqueira, o Exército Brasileiro também já está disponibilizando aeronaves para auxiliar. Ou seja, existe uma mobilização muito grande para isso. É uma situação difícil, o Brasil inteiro sofre com isso, por causa justamente da época, né, propícia para que isso aconteça, mas o fortalecimento vem justamente da organização das instituições públicas com a sociedade de uma maneira geral. Então, existe um trabalho colaborativo lá. E em relação ao que a gente havia falado dos RPPNistas e do nosso sistema, né, o SIM-RPPN, só complementando que assim que a gente fizer o lançamento dessa nova versão, a ideia é que os estados e municípios também possam compartilhar desse mesmo sistema. E aí a gente vai ter aquela tão almejada história de ter realmente as informações centralizadas num determinado dispositivo, disponíveis para a população como um todo. A equipe do ICMBio está à disposição, nós queremos e estamos sempre abertos às parcerias, ao trabalho conjunto e, enfim, cada dia é uma aprendizagem, é um desafio novo e a gente gostaria que a sociedade brasileira contasse cada vez mais com o ICMBio. É isso. Muito obrigado, tá, pela oportunidade de ter participado. Obrigado a vocês, Marcos. Bem, continuando, temos aqui o nosso guerreiro, o Cleiton Ferreira Lino. Também gostaríamos de pedir a você esse certificado de honra ao mérito. É difícil até falar por quê, né? Porque, né, além de ter participado conjuntamente da elaboração do arcabouço institucional jurídico no SNUC, né, pela sua perene dedicação aí à Mata Atlântica, então aceite aí de uma forma e compreenda que de forma simples, né, mas que nós procuramos sim ao nosso modo reconhecer as pessoas que colaboraram decisivamente aí para o avanço dessa causa. Lúcio, muito obrigado. Realmente, para a gente é sempre uma emoção assim
de ver que às vezes coisas que começaram simples, mas que ganharam força. Então, Sim. eu, por um lado, agradeço em nome, assim, pela lembrança, em termos do privilégio de ter participado desse processo, mas lembrando que é um processo de muito tempo e de muita gente. Então, assim, eu queria só não só dividir realmente essa honra ao mérito aí com os principais pessoas que se dedicaram a transformar essa ideia, essa intenção, que eu acho, Sim. fico muito feliz que tenha dado certo e continue dando certo, e com muito futuro, eu acho também, ou seja, a honra, o mérito é deles, é isso que eu quero dizer. A gente ajudou com um instrumento, mas esse instrumento, essa ferramenta, essas ferramentas, né, elas só têm sentido se são bem utilizadas. E eu acho que é esse o exemplo que o Brasil vem dando, então eu queria dividir isso daí também, inclusive em nome da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, dizer que para nós a questão das RPPNs é fundamental. Elas ajudam não só assim em termos de temos áreas protegidas que são zonas núcleo da Reserva da Biosfera, etc., mas pelo papel bem complexo, bem completo que as RPPNs hoje colocam na questão da pesquisa, na questão da conservação, da educação ambiental, do ecoturismo, da recomposição, inclusive, de corredores, né, entre unidades, no fortalecimento das zonas de amortecimento de várias outras unidades também, e até na restauração da Mata Atlântica, que no caso da Mata Atlântica é uma das prioridades, né? Até lembrando lá, por exemplo, o caso da RPPN, que é do Sebastião e da Lélia Salgado, lá em Aimorés, ela foi reconhecida a partir de uma intenção e um compromisso sério de restauração. Era uma área que estava destruída, né? E que mais de 700 hectares aí que foram restaurados. Então, esse tipo de trabalho, quer dizer, as iniciativas aí dos proprietários, elas cobrem todas as preocupações aí que a gente tem com o bom uso do território, com a conexão e com a proteção e articulação com as outras áreas protegidas. E eu, inclusive, você falou aí da questão da cultura, e eu queria reforçar isso. Inclusive, assim, quando a gente foi colocar o nome aí nessa minuta para o Célio Vale, lembrando um pouco uma matriarca do ambientalismo aí brasileiro também, que é a doutora Judite Cortesão, que tem um trabalho, às vezes, pouco conhecido de muita gente, mas que formou gerações aí de pessoas ligadas à questão ambiental. E a gente estava discutindo muito a questão de patrimônio, nesse sentido que a Sona falou, né? Um legado para as futuras gerações, mas patrimônio natural, cultural e étnico. E, inclusive, quando a gente fez essa primeira proposta, eu tinha colocado ali o patrimônio natural, cultural, mas aí o Célio falou, mas aí nós vamos entrar no campo de atribuição do Ministério da Cultura, vai complicar burocraticamente a questão agora, então saiu o C do nome, mas está no conceito, certo? Assim como do patrimônio étnico brasileiro também, com a sua diversidade, que eu acho que é muito importante. Então, eu não queria perder a oportunidade de lembrar isso. Quando se fala de natureza, aí, patrimônio natural, está falando de paisagem, está falando do patrimônio material e imaterial da cultura brasileira também, que está em grande parte dessas áreas aí, né? E ao amigo Marcos, eu queria aproveitar aí a oportunidade, a gente conheceu o trabalho dele aqui em São Paulo também, ficamos muito felizes que ele estivesse aí no ICMBio, lembrar que como, além da questão aí
dos incêndios, a fiscalização, que é sempre um trabalho muito duro, muito difícil, né? E permanente, dia e noite, fim de semana. Então, e aí, mas dizer que o ICMBio também é um patrimônio nacional, e a gente vê assim, com isso com muita clareza, porque é no âmbito federal, assim como Fundação Florestal aqui em São Paulo, os outros órgãos ambientais dos estados e dos municípios, que a gente deve fortalecer cada vez mais, né? Essa visão subnacional também na conservação, foi citado aqui pelo Heródoto, que eu aproveito para cumprimentar, o reconhecimento das RPPNs pelo âmbito estadual, né? Isso é muito importante, facilitou a vida e multiplicou. Só temos 1.600 RPPNs, porque também nós tivemos o envolvimento direto de muitos estados, isso como prioridade, e muitos municípios hoje já tem também. Então, eu acho que é uma malha, é a visão do SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? E essa visão integrada, e que é muito legal, porque uma RPPN reconhecida pelo Estado, seja qual for, ela é reconhecida automaticamente pelo federal e pelos municípios e vice-versa. Ou seja, é uma categoria que automaticamente ela entra no sistema como um todo, né? Então, isso é muito bom. A gente sabe aí as dificuldades e as ameaças que aí falando não só de RPPN, das nossas unidades de conservação em geral, tem, inclusive, assim, as ameaças não só físicas do fogo, da caça, etc., mas as ameaças permanentes em tentar reduzir a unidade de conservação. Por sorte, a nossa lei do SNUC aí, colocou o item, lá que a gente trabalhou bastante nisso também, de que pode se criar por decreto, mas para reduzir ou para alterar o limite só por lei, então isso dificulta, porque senão a gente já tinha perdido muito desse patrimônio aí, porque pressões não faltaram, né, ao longo desses anos todos aí, mas a questão de reduzir ou às vezes de mudar a categoria, que é a mesma coisa para uma categoria mais flexível, etc., ou mesmo distinguir unidade de conservação. Então, a gente sabe, eu queria falar assim, quando ele está falando de coisas, parabenizar a luta permanente das equipes técnicas de todos esses órgãos e as direções de todos esses órgãos, porque, e eu conheço bem como é que são as pressões que são diuturnas, são grandes, né? Enquanto a gente não conseguir mudar a cultura brasileira, que não é um problema só no Brasil, até o Brasil tem uma situação, comparado com muitos países, extremamente melhor, mas essa visão de que as unidades de conservação são elementos, são ativos ambientais do Brasil para o seu desenvolvimento. Quer dizer, nós somos campeões de biodiversidade, mas nós não estamos muito longe de estar entre os que mais utilizam bem a sua biodiversidade, né? Nós temos pouco de biotecnologia, nós temos ainda queimadas recordes, não só na Amazônia, no Cerrado, etc. Quer dizer, nós ainda temos, às vezes, uma visão de desenvolvimento que é do século XIX, século XX, mas nós precisamos entrar nessa visão de desenvolvimento de século XXI e que aí, felizmente, vem sendo colocado aí nessa retomada após pandemia, de que desenvolvimento tem que ser sustentável, tem que ser solidário, tem que buscar equidade, quer dizer, ou seja, e as unidades de conservação devem ser entendidos como grandes ativos que nós temos no Brasil, para o turismo, para a restauração, para a pesquisa, ou seja, é um patrimônio que realmente merece esse nome, de patrimônio e de ativo, inclusive econômico, né? Tem vários estudos aí que mostram todos os serviços, o valor dos serviços ambientais, inclusive econômico, financeiro, etc., na geração de emprego, de renda. Conheço muitas áreas na questão de fortalecimento, às vezes, das finanças dos municípios, com ICMS ecológico, ou seja,
pensar que as unidades de conservação não são só para a conservação da natureza, são elementos de desenvolvimento necessários, fundamentais, pilares de um desenvolvimento que possa chamar assim. Então, e só para encerrar, assim, aproveitando aí a oportunidade, é dizer o seguinte: a gente está focado no caso das RPPNs, porque é um caso especial mesmo, né? Mas existem proprietários particulares em áreas de conservação e em outras categorias também, que ainda não foram lembradas. Nós temos proprietários dentro das APAs, nas áreas, nos monumentos naturais, nos refúgios de vida silvestre, etc. E eles também merecem o reconhecimento e apoio. E eu acho que, inclusive, o futuro, aí a gente pensar não só no caso... claro que há uma diferença, e muitas das vezes, por exemplo, é criado uma APA, né? E às vezes APAs grandes, etc., são iniciativas do Estado, do governo, normalmente, né? Com base técnica, etc., tal assim. Mas, por exemplo, já em monumento natural, já tem um trabalho de auscultação para cada proprietário, o conjunto dos proprietários, e eles estão de acordo, porque isso é forte, o próprio SNUC diz, né, que deve se escutar, ou seja, há um acordo entre, vamos falar, o poder público e os proprietários rurais. Então, a gente também deve destacar esse trabalho, e eu espero que cada vez mais, além de falar só dos proprietários de RPPN, a gente tenha uma política e programas de apoio, de incentivo, etc., para a conservação em terras privadas no Brasil. Nós precisamos de uma política voltada à conservação em terras privadas e transformar isso, porque nós não vamos conseguir cobrir tudo de RPPN. Finalizando, só queria aí, no caso, até para o Marcos mesmo falar, a gente sabe essas dificuldades todas, sabe a questão fundiária, mas a gente, por exemplo, acompanha e faz o monitoramento das metas JAICE, da Convenção da Diversidade Biológica, né? E desde 2010, aí, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, por exemplo, tem o Anuário Mata Atlântica e faz isso. Então, exemplo, no caso da Mata Atlântica, nós temos metade das áreas que o Brasil se comprometeu, como todos os outros países, a ter em termos de porcentagem do bioma. Pampa, nós não temos quase nada. A Caatinga, nós temos pouquíssimo. Então, nós precisamos ainda trabalhar, e eu sei das dificuldades, todos nós sabemos, mas eu queria incentivar o Marcos e a equipe do ICMBio também, e dos estados e dos municípios, para que, além de todo esse trabalho de manter, coloquem na pauta, vocês podem sim e devem sim criar mais unidades de conservação no Brasil. E as RPPNs têm sido uma saída fundamental para isso. Algumas de uso sustentável, às vezes, são um pouco mais fáceis, nem sempre, mas nós precisamos continuar tendo unidades de proteção integral sendo criadas no Brasil, e eu espero que no final aí desse mandato, apesar de todas as dificuldades que nós sabemos, a gente possa estar comemorando algumas importantes unidades que estão na boca para ser criadas. Então, eu não podia deixar de falar, na hora que a gente está celebrando o SNUC, de dizer, nós temos muito trabalho e temos muitas oportunidades, né? Eu acho que esse caminho também das concessões, etc., abre uma possibilidade de iniciativa privada estar envolvida. Eu acho que tem terras aí devolutas importantíssimas que a própria Constituição diz que devia ir para a conservação. Então, há caminhos. E a gente, eu acho que todos aqui que estamos participando, direta ou indiretamente, estamos prontos a contribuir para isso. Tá? Então, eu queria deixar só essa coisa e dizer um detalhezinho de 2 segundos. Que espero também que a gente chegue a um momento de oportunidade que a gente possa aprimorar ainda mais o SNUC, que é muito bom, mas tem algumas coisas a serem feitas e a gente
até hoje não viu a oportunidade política de falar, vamos fazer pelo medo concreto que tem de chegar, às vezes, no Congresso e ter os jabutis, as coisas, e, na verdade, ter algum retrocesso em vez de melhoria da coisa. Mas, no futuro, eu acho que a gente pode pensar num sistema nacional de áreas protegidas, que envolva também outros mecanismos aí, por exemplo, áreas naturais tampadas, as designações internacionais, já está lá a reserva da biosfera, mas não tem sítio Ramsar, não tem patrimônio mundial e assim por diante, né? Geoparques, etc. Tem várias outras coisas aí que a gente pode fazer, mas eu acho que está bem a gente não parar, como disse a Sônia, vamos contornando as pedrinhas, as pedronas, mas vamos seguindo aí. Eu acho que é um caminho inexorável o Brasil, cada vez conservar mais e saber usar mais o seu patrimônio. Tá? Obrigado aí a todos. Obrigado, Cleiton. Por certo que a gente também comunga dessa busca de integração, né, de iniciativas em prol da conservação. E nós queríamos agora, fica assim até um momento, não de suspense, né, mas um momento também de muita gratidão a uma pessoa muito querida entre todos nós aqui, inclusive volta e meia aqui ali, chamado carinhosamente como a madre, né, a mãe das RPPNs, né? Alguns colegas sentem essa grande empatia pela doutora Sônia Widmann. Gostaríamos também de passar a ela esse certificado de honra ao mérito por tudo que fez, ainda como já relatou, ao tempo do IBAMA, a transição em BDF, IBAMA, e a construção de todo esse arcabouço jurídico com os demais colegas que já também foram citados aqui. Gostaríamos de reconhecer em público, porque a doutora Sônia ela também continua sempre disposta a colaborar, a repautar, né? Igual o Cleiton falou aí, é importante percebermos essa dinâmica em prol da conservação e, sobretudo, da efetividade dessa iniciativa, né, das RPPNs. Doutora Sônia, então, por gentileza, receba aí com o nosso carinho também esse certificado de honra ao mérito. Doutora Sônia, a senhora está com o seu microfone desligado. Aí. Pronto? Sim. Então, eu estou dizendo que eu quero realmente agradecer muito, eu fico emocionada com essas homenagens, porque ser mãe das RPPNs não significa só escrever o decreto ou participar do SNUC. É realmente estar ali no dia a dia, com mais de 800 processos que passaram pelas nossas mãos, né? E que foram realmente nos mostrando a necessidade de ampliar o horizonte das RPPNs para os estados e para os municípios, né? Hoje nós temos mais de 15 municípios no Brasil que já criam RPPNs e que os prefeitos já se engajaram nos esforços de conservação e já estão falando em pagamento de serviços ambientais e estão adiantando uma série de coisas muito importantes, né? E esse trabalho realmente que nos levou a isso, a utilizar a competência concorrente dos estados e dos municípios, essa competência dada pela Constituição, para que eles pudessem criar essas unidades de conservação nos estados, nos municípios, com a lei própria deles. E um detalhe importante, muitos estados já corrigiram o erro legislativo do SNUC e já tem a RPPN como de proteção integral, como ela de fato é. E de direito ela já é em vários estados também.
Então, realmente, eu acho que as coisas estão caminhando e, realmente, essa história da mãe é aquela mãe que segura, aquela mãe que não vai soltar, aquela mãe que acompanha e que quer ver o desenvolvimento e que quer ver os filhos, os netos, agora os netos, né, engajados no processo de conservação, conosco todo o tempo, isso é muito importante. Eu queria só mostrar para vocês os livros que já estão maravilhosos, lançados pelos estados, esse aqui pelo estado do Rio de Janeiro, sobre as RPPNs lá, com o depoimento de vários proprietários, dizendo do amor que eles têm pela área protegida. E esse também, uma publicação da SOS Mata Atlântica, Minha Terra Protegida, que também é um livro onde tem vários depoimentos. E todos os proprietários de RPPN que eu converso, e são muitos que eu já visitei a RPPN, que eu converso muito com eles, que me ligam, que estão sempre falando comigo, o mote, o elan que leva os proprietários a criar é realmente a vontade de proteger. Então, a RPPN não é moeda de troca. Ela é realmente uma área que o proprietário tem realmente a intenção de proteção, engaja nesse procedimento de proteção ambiental e tem todo o nosso apoio. Eu estou acompanhando isso para e passo e não vou deixar, não. Vou continuar aqui na luta mesmo, né? Sejam estaduais, sejam municipais, e vamos lutar agora para que esse projeto de lei realmente traga mais benefícios, traga mais incentivos. Eu acho que isso é muito necessário, está passando da hora da gente realmente atualizar essa legislação. Muito obrigada, eu estou aqui à disposição de vocês, para o que for possível, para o que tiver ao meu alcance, e vamos junto, nós estamos juntos nessa luta. Só vou dar um alerta para a Sônia aqui, Sônia, que essa criança já fez 30 anos e ela não sai de casa, viu? Ah, bom. Certinho. Tá, eu estou bem vigiada. Gratidão, doutora Sônia, gratidão sempre. Nós gostaríamos agora de também expedir um certificado de honra ao mérito, justamente aqui já foi mencionado aqui, ao Célio Vale, né? Porque se há uma coerência total que a gente sempre fala em prol da proteção desse patrimônio, é que ele é perpétuo. Então, o legado ninguém vai tirar. Então, nada mais do que digno nós reconhecer, mesmo que seja com a pessoa num outro plano. Então, em memória ao Célio Vale também, reconhecendo a sua contribuição aí para com a causa. Vocês estão me dando uma notícia muito triste. Eu não sabia. O professor Célio Vale não está mais conosco? Sim. Ângelo. Ângelo, seu microfone está desligado. Clayton, você pode confirmar essa informação para nós? Se eu não me engano, eu recebi essa informação. Não. Não? Não. Meu Deus, então temos que corrigir aqui. Que bom, né? O professor Célio Vale não está, ele está vivo, está lá em Belo Horizonte, no sítio dele. Que susto! Ai, que bom então. Não, então nos perdoe porque foi uma falha nossa. Na verdade, quando a gente procurou informações aqui sobre ele, em algum lugar, apareceu informação para mim que ele havia falecido já. Ou pelo menos me deu essa sensação. Então a falha foi minha, né? Graças a Deus que não, então, Sônia. Não tá, Pois é, não. eu também levei um susto com isso. Ai, que susto! Eu acho que o melhor ainda nós podemos dar esse mérito com ele vivo, que eu saiba. Está... Puxa, que pena, senão a gente teria convidado ele para participar hoje. Pesquisando os cachorrinhos do mato. Então, eu acho... Eu realmente espero, eu levei um susto com isso. Não, ele não está. Eu tenho notícia recente dele, ele está bem, sabe?
Ah, então nos perdoe, foi falha nossa mesmo. Que bom, né? Que bom que ele está entre nós e nós teremos ainda a oportunidade, então, de trazê-lo aqui para conversar com a gente também, né? Com certeza, com certeza. Sim, vamos fazer esse procedimento. Como o movimento é muito amplo, né? Nós precisamos sempre manter essa conexão com as pessoas. Bem, nós gostaríamos finalmente de agradecer a todos e a todas que participaram, que nos assistiram, que deram o seu tempo aqui para depor, né, para testemunhar como foi a sua história, a sua experiência, as entidades, cada qual aqui do seu município. Então, foi muito bom, foi uma oportunidade ímpar e nós não queríamos aceitar a ideia de que, em função da pandemia, nós deixássemos o tempo passar e simplesmente um dia que a gente pudesse reencontrar, a gente iria dizer, poxa, realmente foi, né, o ano passado, por exemplo, 2020, quando estivemos em 2021, foi, mas graças a Deus estamos aqui, estamos até nos reencontrando, né, de alguma maneira, ou de várias maneiras, e assim sendo, vamos prosseguir. A Confederação Nacional, ela é a entidade que busca congregar as áreas que estão sendo objeto deste propósito, né? Os proprietários, sejam eles do setor, do terceiro setor, de empresas ou de pessoas físicas, e não resta dúvida que essa diversidade, ela sempre nos pauta, né, maior compreensão, maior entendimento, né, maior capilaridade de como é que nós podemos sempre somar e não subtrair, e, portanto, é fundamental que a gente mantenha esse diálogo. No mais, muito obrigado, Deus abençoe a nossa jornada adiante. Ok. E, por favor, permaneçam todos vivos até o próximo encontro. Opa! Marcos, eu estou em Brasília e qualquer coisa eu estou às ordens, viu? Não convide por educação, porque eu já aceitei. A gente precisa tomar um café juntos assim que a pandemia deixar. Vai Ok? ser um prazer, pode Ok. estar certo, vai ser um prazer, Marcos. Agora já tenho o meu contato e aguardo a visita lá no ICMBio. Eu vou ficar muito feliz em poder conversar contigo. Vamos sim, temos muita coisa para conversar. Tá ok. Gente, um beijo grande para todos vocês. E o meu carinho e aos RPPnistas do Brasil todos, a Ana Juliano, que está aqui, a Lisiane, e o Luiz Nelson, e muitos outros que eu vi aqui, muitos outros que estavam aqui já se foram. O meu carinho muito grande, e sejam sempre muito bem-vindos, porque vocês são as pessoas que fazem acontecer mesmo, né? Um beijo. Obrigado, Sônia. Grande abraço a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Caio. Permita também dar um oi para o pessoal que eu ainda estou vendo aqui, muitos amigos e amigas, e lembrar que, junto com eles, também tem muitas pessoas que vêm trabalhando aí pelas RPPNs, muitas instituições. Eu acho que a gente deixar aí também o estímulo para que todas elas continuem apoiando esse movimento ímpar, assim, muito fantástico no Brasil. E, mais uma vez, aí, obrigado de estar com vocês. É um prazer de ver essas figurinhas todas que estão aqui junto, que a gente vê que são grandes guerreiros aí na área da conservação no Brasil. Um abraço. Abraço. Eu tô eu tô fazendo como receber visita em casa, né? Eu sou o último a sair, né? Para não deixar ninguém para trás. Não podemos deixar ninguém para trás, né? Ok.
Muito bem. Gente do céu, matei o professor. Alô? Luiz Nelson, volte, Luiz Nelson. Flávio, tá por aí ainda? Eu estou na área. Matei o professor, Flávio. Eu fiquei triste, mas ainda bem que não é o caso. Não, depois nós vamos retratar com ele, vamos convidar ele para participar Sem dúvida. de um encontro, né? Ok, a gente se fala aí pelo Zap. Um abraço, vou sair também. Boa noite para todos. Estou encerrando aqui, então, a transmissão, tá?